Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Café Sem Pressa. E hoje temos uma mulher muito especial, mas muito mesmo. E eu vou falar de todo o meu coração, como eu descrevo ela, porque ela tem uma doçura que abraça, que chega antes que ela, de uma força impressionante. Isabela Queiroz. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Bom, já falou um pouquinho, né? Meu nome é Isabela, tenho 30 anos, sou casada, tenho 2 filhos e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Creio que vai ser um momento muito precioso para nós, de crescimento, de alinhamento também. E vai ser muito bom. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, seja bem-vinda ao nosso café. Tô suspeita. O nosso café sem pressa. Você tá sem pressa, sem né, pressa. Isa? Oi, Isa, conta aqui pra gente um pouquinho. Eu sei que você também é empreendedora, é mãe. Conta um pouco aqui da empresa. A empresa, vamos lá. Então, eu tenho uma empresa de informática, né, junto com meu esposo, é a FISA. Na verdade, a gente está reestruturando essa empresa agora, né? Algo que nós paramos por um tempo, né? Mas nós entendemos que existe algo aí que está dentro de nós, né? Então, nós precisamos olhar para isso com mais atenção. E aí nós alinhamos algumas coisas e aí estamos num tempo aí de reestruturação empresarial. E nós temos aprendido muitas coisas, né? Sobre permanência, sobre constância, porque nada acontece do nada, né? Então a gente precisa ter ali, engajar, acreditar, eu acredito, né? Em primeiro lugar. Com certeza. Porque é uma reconstrução. Uma reconstrução, né? O acreditar faz parte disso, né? Sim. E o confiar, né? Nunca perder ali a fé de que aquilo é algo que você gosta de fazer e é algo que pode dar certo, mas muito depende de você, né? O tanto que você acredita, o quanto que você deposita, né? Em fé, em esperança também, né? E às vezes a gente é tão acelerado, né? E às vezes a gente quer que as coisas aconteçam assim, da noite pro dia. Verdade. E não é assim, né? E até mesmo a questão de você falou que já teve ela, né? Aí vocês pararam por um tempo. E o parar faz parte do processo. Sim. Para a gente poder se reconstruir, né? Sim, com certeza. Você conseguiu. Sim, a gente parou, assim, ela nunca deixou de existir, né? Nós só paramos de alimentar ali, engajar algumas coisas. Mas o parar faz a gente refletir mesmo, né? E colocar as coisas no lugar, né? E aí a gente vai reajustando, reestruturando. Então nós estamos aí reconstruindo, né? Com uma mentalidade diferente, com uma maturidade diferente. Hoje nós já temos 10 anos de casados, né? Então muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. Então a gente está crescendo junto, né? Isso é muito bom. É isso. Muito bom. Bom, conhecemos a Isa, empreendedora, né? A empresária. E agora queremos saber da Isabela. Quem é a Isabela? Porque as pessoas que não te conhecem, na hora que você se apresenta, o que elas veem, a essência da Isabela? Isso aí fala muito sobre identidade, né? E algo que eu posso dizer que de julho para cá foi algo que eu me permiti me reencontrar, me descobrir mesmo, né? Sempre trabalhei desde novinha, então às vezes eu deixava de ser quem eu era para às vezes me encaixar ou caber em alguns lugares, né? E isso é o automático, né? Aí foi no automático por muito tempo. Só que em janeiro a gente tomou algumas decisões, né? E eu parei de trabalhar. E ali eu fui me encontrando, fui me descobrindo, né? Quem é a Isabela? Ótimo. Quem é a Isabela? A Isabela mesmo, né? E é muito legal falar sobre isso, porque é um tema difícil. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de olhar e falar assim, quem sou eu, né? Sim, olhar para dentro da gente. E aí a gente performance tanto, né? É tantas performances, e às vezes a gente quer viver um espetáculo para uma plateia e talvez esperar aplausos, né? E aí a gente vive uma performance de quem não é, de quem eu não sou, né? E não é sobre isso, né? Ser você não precisa de ser um espetáculo, você só precisa ser você. E é muito importante isso. E hoje eu olho para mim e eu falo assim, quantas coisas eu externei nesse tempo, né? Eu olho e falo assim, olha como você cresceu, olha quem você é hoje. Hoje eu olho e falo assim, Isabela, você consegue hoje, como eu posso explicar? Olhar para tudo que você viveu e falar assim, você venceu, você é uma vencedora, né?
E Que antes bom. eu não conseguia olhar com esse olhar, né? Bom, Até porque a rotina era muito agitada e a gente não parava. E aí você tá ali no automático e você não olha pra você, né? Hoje eu consigo parar e falar assim, nossa, você cresceu, você avançou. E o mais importante de tudo, hoje eu tenho uma identidade estabelecida em Deus, né? Eu sei quem eu sou. Eu sou filha de Deus e todas as coisas, tantas palavras que eu já ouvi que fizeram, como que eu posso dizer, que me machucaram, sabe? Às vezes a gente ouve palavras que nos desvalorizam, sim, né? com certeza. Mas quando a gente tem a nossa identidade estabelecida em quem realmente nós somos, em quem Deus nos chamou para ser, né? E a Bíblia fala que Ele nos chamou para ser imagem e semelhança de Cristo. E que nós somos filhos, nós somos livres, né? Nós não fomos chamados para viver uma vida de escravidão, mas uma vida de liberdade. E quando você entende isso, estabelece isso na sua vida, alinha o seu coração com isso, parece que você, todas as outras coisas, quando vêm contra você, perde o valor, porque a sua identidade está estabelecida naquilo que é verdade, né? Então, eu deixo aqui para você que não tem ainda, ou não consegue se olhar. Você é filho, você tem um pai que te ama, tem um pai que se importa com você, né? Porque às vezes a gente vive tanto assim, sem importância, a gente não consegue olhar para nós e enxergar a importância que nós temos, né? Nós temos uma grande Com importância. certeza. Por menor que seja a nossa vitória, a nossa conquista diária, igual você Sim. falou, hoje eu consigo enxergar e ver a minha conquista. Como é difícil a gente se aplaudir pra gente mesmo. Sim. Cara, há 10 anos atrás, eu era outra pessoa. Sim. Hoje, por mínimo que seja, tudo que eu conquistei, tudo que eu lutei, minha casa, meus filhos, olha isso, a construção maravilhosa, né? Então a gente realmente se importar, né? E Se entender amar, que né? o processo ele é importante para a gente se certeza. olhar, né? E às vezes eu falo assim, não é o certo e o errado, né? Você tá numa construção Com ali, né? certeza. Diária, é todos os dias. Então você tá construindo algo. E realmente as pequenas conquistas, elas são Pequenas importantes. conquistas, né? É isso que eu acho que muitas vezes A gente as deixa pessoas, passar, né? deixam passar. E não, ai, nossa, eu só fiz isso. Não, cara, você fez isso. E isso agora, sim. pro momento, já é muito Com vitorioso para certeza. você. Então, assim, eu acho que a gente realmente isso a gente precisa se olhar mesmo. Eu acho. Se amar, se aplaudir, né? Assim, eu sou suspeita de falar da Isa. Aí uma pessoa assim, que eu amo, eu brinco com ela assim, eu mando pra ela assim, Isa, você vai voar mais que o avião da Latam. Eu sou doida para o dia que essa mulher começar a falar tudo. Ela tem muito conteúdo, ela tem muita coisa, e eu sei que é nessa identidade que ela está sendo construída, né? Mas, Isa, e quando você fala assim, eu descobri minha identidade em Cristo, né? Eu sempre falo que nós, quando a gente descobre quem nós somos em Cristo, e nós permitimos viver esse processo com o Senhor, né? Porque o Senhor, eu trago isso, que Ele tira de nós aquilo que nós nem imaginamos que temos, que é no secreto que a gente é extraído. E como que foi essa tua busca? Eu sei que você é uma mulher de Deus, de oração, mas como assim? Como que você pode mostrar para uma pessoa que está nesse processo? Como que ela começa a ter esse relacionamento com Deus? Porque não é fácil. Não. Mas como que você, assim, você dá uma dica, um começo para essa pessoa que quer essa busca? Vou dar uma palavra-chave, né? Permanência. Nem todo dia a gente quer, não é verdade? Nem todo dia eu quero ler, às vezes nem todo dia eu quero sentar ali e parar um pouquinho para ouvir até mesmo o que o Espírito Santo quer falar, mas a permanência, né? É se permitir todos os dias, mesmo quando eu não quero, né? A permanência te aproxima, né? Te faz crescer nesse lugar de secreto. E eu vou ser muito sincera, não é fácil. Desacelerar, ficar em silêncio, né? E parar para ouvir. Verdade. Às vezes, tem pessoas que têm muita dificuldade com isso, né? De parar, ou simplesmente parar e ficar em silêncio, a pessoa não consegue. Mas isso é a permanência. E às vezes você não tem nada para falar. Muitas vezes eu cheguei, quando eu comecei a viver esse processo assim de maneira intensa mesmo, foi em julho desse ano, que é onde eu parei tudo. E aí por muito tempo eu me via ali dentro da minha casa sozinha, eu falava, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E não tinha nada para fazer. Era aquele momento que eu precisava estar ali. E eu comecei a me desconstruir. Mas desconstruir o quê? As performances, né? De tudo aquilo que eu tinha criado, ou de tudo aquilo que as pessoas tinham colocado
ou até histórias que eu vivi que não eram minhas, né? E aí você tá tão ali vivendo uma performance, e aí você se pega vivendo uma história que a pessoa criou para você, e aquela não é a sua história, né? E aí quando você decide sair dessa cena, não é fácil, mas você precisa decidir permanecer. Acho que a permanência é a palavra-chave para esse momento, né? De secreto. E estar no secreto com Deus, hoje eu posso dizer que é a melhor fase, né, que eu estou vivendo hoje. De ouvir, de entender aquilo que Ele quer e de me colocar disponível para viver a história que Ele tem para mim, né? E porque às vezes a gente fica buscando tantas coisas. Sim. E é normal do ser humano isso, né? Nós queremos ser alguém, ou nós queremos dar certo, e ok, nós vamos dar certo. Mas quando você para e fala assim, ok, eu quero tudo isso, mas o que o meu pai, que me criou, que me formou, o que ele tem para mim, né? Qual é a história, qual é o plano que ele tem para mim para esse tempo? E aí eu comecei a fazer essas perguntas para o Espírito Santo. Então hoje eu tenho um relacionamento assim de amigo mesmo. Eu costumo falar que o Espírito Santo ele é o meu amigo. E antes, quando a Marcela me chamou para cá, né, eu até brinquei com ela, falei, eu vou perguntar para o Espírito Santo o que ele quer fazer nesse café, o que ele quer fazer nesse momento, né? E é muito bom ouvir e entender, porque eu acredito que quando a gente se coloca nesse lugar, né, de vulnerabilidade também, sim, de ser quem a gente é. E ali no meu secreto eu posso ser quem eu sou. Eu posso falar dos meus medos, eu posso falar das minhas fraquezas, das minhas inseguranças, e tá tudo bem, né? E eu sempre saio desse lugar com coragem, né? Porque Deus tá lá te sustentando. Com uma ousadia diferente, com uma força que muitas das vezes nem é minha, né? Verdade. E a palavra de Deus vai falar também que a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu acredito que enquanto nós estamos nos movimentando nesse lugar, Ele está nos fortalecendo. Porque às vezes a gente está feliz em uma situação tão difícil e a gente começa a se perguntar, nossa, mas por que eu estou vivendo essa paz? Por que eu estou assim tão bem hoje? Com tantas coisas acontecendo, né? E aí você começa a descobrir que existe alguém ali com você, que está em você, né? Não é uma figura, não, ele faz parte de você, né? Ele habita em você. E quando você entende isso, eu acredito que até os dias difíceis, né, eles se tornam mais leves, né? Leves. Porque você consegue viver essa paz que excede todo o entendimento, essa alegria, né? E é muito bom. Eu tenho vivido esse tempo assim, eu posso dizer que não trocaria esses meses de ficar em casa, porque eu realmente estou em casa, então eu não estou trabalhando, estou só cuidando das crianças, eu precisei desacelerar. Então esse tempo me ensinou também que o descanso faz parte do confiar, né? Porque às vezes a gente tem tudo na nossa mão, e quando a gente abre a mão para soltar o controle, aí a gente se vê assim, e agora, o que vai acontecer? E nem sempre eu vou saber o próximo passo, né? E isso faz parte do confiar. É isso que eu ia falar, e na verdade a gente não precisa saber e não tem como saber. Sim. Mas se a gente confiar, né, exato, isso faz parte da fé, isso faz parte muito dessa parte espiritual e de Deus. É você acreditar naquilo que você não vê. É isso, né? A própria palavra vai dizer, né, que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, né? Então nós nem sempre vamos saber, né? Sim. Mas o nosso coração precisa estar alinhado e alicerçado nessa verdade. E que mesmo que nós não estamos vendo, nós precisamos decidir, acreditar que Ele está fazendo, que está se movendo, né? E eu acho que é isso, né? Mas a palavra-chave para permanecer nesse lugar é essa, permanência. Seja permanente, né? Em buscar, em estar nesse lugar todos os dias. Não é fácil, tem dia que eu não quero também. E assim, o ser humano é assim, né? Mas eu preciso estar ali. Então é uma escolha diária, né? Disciplina. Isso, com certeza. Não é opcional. Não é opcional. É isso. Bom, eu acho que ainda puxando esse gancho aí, você podia falar pra gente uma sabedoria que você aprendeu com tudo isso, ou até mesmo alguma parte que te toca nesse período de descanso, sabe? Ou que seja uma passagem da Bíblia, ou que seja algo do seu coração mesmo. É lógico que você já falou tudo, eu acho que a gente já conseguiu. Eu tô assim, é um momento realmente de reconstrução, eu consigo entender a sua permanência, fé. Mas alguma coisa que te toca. Cara, eu aprendi isso. Sabe? Alguma coisa sábia toca o seu coração. Olha, posso dizer que eu aprendi, posso falar em 3 palavras, né? Confiar, descansar e permanecer nesse tempo.
Foram essas 3 coisas que eu tenho aprendido ainda, né? Eu acho que a gente tem muito a aprender. Mas essas 3 palavras, por que eu confiar? Eu deixei tudo sem saber o que ia acontecer, sem saber para onde eu ia. E eu precisei confiar. É exatamente o que você falou. Eu não sabia o próximo passo, eu não sabia o que ia acontecer. Mas eu precisei, né? Eu decidi estar nesse lugar de confiança, né? E não é fácil, às vezes, você confiar sem saber. A gente tem isso, né? Eu quero ver para crer. É verdade. Né? E ok, tá tudo bem você querer ver para crer. Não tem um problema nisso, né? Mas quando você decide confiar, sem entender, ou sem saber qual é o próximo passo, isso gera em você uma ousadia de acreditar, né? E aí você permanece nesse lugar, mesmo que você não tá vendo, né? Verdade. E o descanso é algo que eu tenho aprendido também. Eu cheguei de viagem agora, né? Como vocês sabem. E lá nessa viagem... Ela tava, lá na Bahia, né? Lá na Bahia. Ela tava transbordando descanso na Bahia. Tava transbordando. Mas foi muito difícil pra mim entender que eu precisava desse tempo. Você se culpava, às vezes, por... eu vou parar e descansar. Não, hoje eu vou só cuidar dos meus filhos. Ou hoje eu vou só fazer o almoço. Você sentia algum tipo de culpa quando eu não conseguia fazer? No começo, sim. Quando você parou tudo pra fazer... Quando a gente fala só isso, a gente sabe que é muito. É muito. Porque quem é muito ativa, quando você olha e fala assim, eu só tô cuidando, aí você fala assim, gente, não tô fazendo nada. Lindo, mas eu só tô fazendo isso, você se culpava nesse momento. Sim. No começo, muito. Tanto é que no começo eu queria procurar alguma coisa pra fazer o tempo todo. Né? Às vezes a casa já tava limpa, as crianças já estavam tomando banho, a janta já tava pronta, mas a Isabela tava ali, porque eu não tava me sentindo útil. Aquilo ali que eu tava fazendo era muito pouco, entendeu? Então existia, assim, uma culpa muito grande sobre esse início desse tempo, né? Mas voltando no descanso lá, na praia, tudo legal, mas a Isabela ali estava ainda tentando procurar algumas coisas, tentando entender, nossa, eu preciso estar aqui, eu preciso descansar, eu preciso desacelerar. Você precisa viver aquele momento. Exato, também, sim, com certeza. E às vezes, por a gente viver tão no automático, quando a gente se vê ali longe de tudo, e a gente para, e aí você pega e fala assim, nossa, e agora? Eu só tenho que descansar. E é um desafio também. Com certeza. É um e aí desafio. Também eu acho que a minha palavra é de coragem. Sim. Porque você tem que ter muita coragem. E às vezes o que eu vejo das mulheres é muito difícil. Ela tem muita culpa. Eu mesmo, tô falando por mim também. Eu me culpo muitas vezes. Porque a gente precisa ter coragem para parar, para descansar. Exato. E é muita coragem mesmo. Eu posso dizer, esse dia eu descansei, óbvio, mas no segundo dia lá, a Isabela já estava extremamente agitada, falando, meu Deus, eu tô aqui, eu poderia estar fazendo várias coisas, mas não tinha várias coisas para fazer, entende? Mas é aquilo, Mas aquilo também sim, e aí é exatamente isso, essa palavra. Então eu precisei ter coragem para desacelerar, desligar de tudo e viver aquele momento, né? Mas é muito isso. Então essas 3 coisas é o que eu tenho vivido assim de uma maneira muito intensa. Confiar, aprender a descansar e permanecer nesse lugar. Permanência é uma palavra que tem me acompanhado aí. Lindo, adorei. Em tudo, né? Tanto na empresa, tanto como família mesmo, né? A gente precisa permanecer em alguns princípios ali, ou permanecer como mulher, né? Permanecer sendo a Isabela, né? Que eu posso dizer que eu me reencontrei, né? Então eu preciso permanecer sendo essa Isabela, com certeza, né? Que talvez eu sempre quis ser e não consegui, por performance, ou por plateia mesmo, ou por tentar caber em alguns lugares ali, né? E a gente faz isso. Com certeza. Coisa, me conta aqui. Eu não sei, eu sei o que a Isabela gosta de fazer quando ninguém tá vendo. O que a Isabela faz? Sei lá, a gente já sabe que é uma mulher de oração, gosta de orar, de conectar com Deus. Mas a Isabela, o que ela gosta de fazer quando ninguém tá vendo? Não ser mãe, você a Isabela numa casa, sem filho, marido, o que a Isabela gosta? Sozinha. Você tem aquele momento assim, não. Gente, vou fazer isso. Olha, de verdade, as minhas manhãs são assim, eu fico sozinha, né? Que delícia. E aí eu pego pra fazer o que eu gosto. E eu, de verdade, eu gosto de ficar em silêncio. Ótimo. É algo que eu gosto muito mesmo. Eu paro assim, às vezes eu fico sentada assim, e fico ali no meu momento, sabe? Eu desacelero, é o que eu tô aprendendo. A desacelerar. Então, o ficar em silêncio, para mim, é uma maneira de eu desconectar. Então, o desconectar é algo que eu gosto muito.
o que eu tenho vivido, né? E na verdade, talvez até mesmo Deus está trabalhando isso em você. Sim, eu tenho certeza. O silêncio, ele é necessário também. Ele é. Né? E a assim, calma, ele tira a gente toda essa correria, essa loucura. Sim. Mas se a gente saber também entender, se a gente souber, né, ficar em silêncio, realmente. O silêncio não é fácil, né? Tem gente que não consegue. Não consegue mesmo. Mas assim, pra mim, ele faz com que a minha mente desligue mesmo. Apaga tudo, E aí eu desligo total. E aí eu fico ali naquele momento. E talvez ali nesse tempo é onde o Espírito Santo mais fala comigo. Quando eu desligo de tudo. É que eu acredito, né? Eu desligo todas as outras vozes. Até mesmo da minha mente. Né? Então eu desligo tudo. E eu deixo com que ele fale, né? E esses dias eu tive uma experiência muito legal. Eu tava ouvindo um louvor. E o Senhor me fez lembrar da passagem lá da mulher do fluxo de sangue. Vocês já conhecem um pouquinho dessa história. E para ela chegar até Jesus ali, para ela tocar nele, ela precisou enfrentar uma multidão, né? E ali naquele momento eu falei assim, eu já sei dessa história, né? Mas aí o Espírito Santo falou assim, qual é o nome da multidão que você precisa enfrentar? Que você não teve coragem ainda para enfrentar. E aí eu comecei a olhar para aquilo e eu falei assim, uau, existe uma multidão aqui que eu preciso enfrentar, então. Eu comecei a perguntar e a buscar, né? Qual é essa multidão? Como eu preciso olhar para essa multidão, né? E muitas das vezes é uma multidão de emoções, muita ansiedade, muita preocupação, né? A gente fala, às vezes é muito difícil a gente conseguir, a Marcela me traz muito isso também, entender que as palavras às vezes não são essas exatamente, né? A gente fala multidão, a gente não está falando de pessoas, né? A gente pode estar falando de sentimentos. Com certeza. E nesse contexto ali, lógico, ali da Bíblia, ela estava numa frente de uma multidão, eram muitas pessoas. Mas olhando para Isabela, era uma multidão de sentimentos, de emoções, todas bagunçadas. E eu precisava enfrentar isso. E às vezes a gente tem dificuldade para verbalizar algumas coisas da nossa vida, né? Que a gente viveu, ou algo que a gente passou, né? E às vezes a gente acha que aquilo não tem mais peso sobre os nossos dias. Mas quando eu olho com verdade para aquilo, eu percebo, falo, não, existe algo ainda aqui que eu tô carregando, eu não preciso carregar isso mais. E aí eu comecei a buscar, e a ansiedade, a preocupação, são multidões que eu tenho criado coragem, sabe? Tomado coragem mesmo, sendo ousada para olhar para ela e falar, eu não preciso estar nesse lugar, né? A ansiedade não é o lugar que eu preciso habitar. O excesso de preocupação não é o lugar que eu preciso habitar, né? Então eu comecei a desfazer essa multidão de emoções que às vezes a gente cria sem perceber. Ou foram coisas que nós criamos lá atrás. Com certeza. E aí você carrega isso por tanto tempo. E é difícil às vezes verbalizar. Existem algumas coisas que eu preciso verbalizar para mim mesmo. E como isso traz liberdade para nós. É um tempo de liberdade mesmo, sabe? E é muito bom. E aí talvez eu deixe isso para você. Qual é a multidão que você precisa enfrentar? Talvez é na sua emoção, talvez é no seu sentimento, ou talvez é com pessoas também, né? Talvez é uma multidão que você precisa enfrentar e liberar um perdão, ou dar um abraço. Eu não sei, mas eu encorajo você hoje a enfrentar essa multidão, a se levantar com ousadia, com coragem. E ir em frente, né? Para que você se veja livre disso. Esse peso, você não precisa carregar. Esse fardo pesado, existe um fardo leve para você também. Então que você seja encorajada, né? Através desse momento, para se levantar e olhar para aquilo que você está carregando e que não é seu. Para olhar para esses lugares de habitação, que às vezes a gente habita nesses lugares, né? Mas não é o seu lugar de habitação, né? Existe um lugar de descanso, um lugar de refrigério preparado para você também, né? E eu acho que é isso. Com certeza. É o que eu tenho vivido, assim. E isso ela falou, tá ligado já exatamente às 3 palavras que você falou. Porque a ansiedade nada mais é a gente se preocupar com o futuro. E conecta com o que você falou, confiança. Então, o primeiro que a gente tem que ter é confiança. Ou não, tá ligada também às preocupações, à permanência. Outra palavra que você falou. Né? E tudo tá ligado ao descanso também. Elas se conectam, né? Sim. Quando eu decido confiar, eu preciso automaticamente aprender a descansar. Desacelerar e permanecer nesse lugar, né? Verdade. Então, estão todas ali alinhadas, né? E tudo volta ali, né? No permanecer. Permanecer. Eu acredito que é sobre isso. Nessa fase de
desacelerar? Conta aqui pra gente um pouco. Como você... Algo, né? Qualquer coisa. Porque a gente fala sobre autocuidado, mas autocuidado pode ser qualquer coisa. Ler um livro, fazer um brigadeiro. Fala uma coisa que, eu tô me cuidando. Que seria cozinhar ou fazer qualquer coisa que você goste muito, assim. Ou, eu vou me maquiar, eu vou fazer hidratação. Como que você faz um pouco de autocuidado pra você? Conta aqui pra gente isso. Esse tempo também, eu tive que aprender a cuidar da Isabela. Precisei aprender mesmo. Olhar pra mim, passar uma maquiagem, arrumar o cabelo, ir no salão, sentar lá e falar, hoje é o meu dia de princesa. É isso. E eu precisei aprender isso também. Porque eu vivia tão assim, no automático, que eu não parava, nem pra olhar pra mim. Sim. Nem pra olhar no espelho, às vezes, sabe? Eu fugia do espelho, às vezes, porque não tava legal olhar daquele jeito. Eu não queria me ver naquele estado, sabe? E esse tempo eu tenho olhado pra Isabela mesmo. Com cuidado, sabe? Olhado assim e falado, não, eu mereço esse cuidado. Porque às vezes eu gosto, sou uma pessoa que gosta de cuidar, né? Então, eu olho pra mim hoje e falo, você merece esse mesmo cuidado, né? Então, eu olho pra mim e faço uma maquiagem, vou no salão, né? Eu gosto de ler, então ler pra mim é muito gostoso. Então eu fico ali, é um hobby bem legal. Sim, e é um cuidado. Eu gosto e é um cuidado, é um tempo que eu tenho pra mim, né? Sim. Então eu sento ali e eu desligo mesmo. Não conseguia fazer isso. Conheci a Isabela o ano passado, por exemplo, pra gente não ir muito longe. Eu não conseguia sentar pra ler um livro. Eu lia, mas eu tava ligada em outras coisas, então eu não conseguia entender. Não tava atenta, Não tava. Eu tava lendo porque eu tava lendo. Né? Era isso só uma leitura. É muito também de viver o momento, né? Às vezes a gente está fazendo e não está nem vivendo aquele momento. Exato. É o automático. Mas falando de autocuidado, aí eu olho pra minha amiga e cadê o batom? Esqueceu de passar o batom. Hoje a nossa convidada aqui falando de autocuidado, cadê o batom? Andrei, obrigada. Gente, eu não passei antes de sair de casa. Acho que tá vendo? Saí tão correndo, não posso falar nada. Falando de cuidado, cadê o cuidado? Cadê o cuidado? Bom, agora tá tudo certo, né? Posso seguir? Isa, conta aqui pra gente. O que você mais gosta de fazer com os seus filhos? No momento só vocês. Gente. Bom, eu estou ensinando as crianças, né? Dentro desse processo que eu estou vivendo, eu estou ensinando a mesma coisa para eles, né? Eles terem o tempo deles ali de conversar com Deus, né? E é super legal. A gente fez uma ativação, assim, né? Com desenhos proféticos. Eu falei para eles que eles precisavam perguntar para o Espírito Santo o que o Espírito Santo queria que eles desenhassem. Foi um tempo, assim, de muita qualidade. E eles adoraram, porque desenho, né, algo bem lúdico. E eles desenharam e depois a gente conversou sobre isso. E é algo muito legal. Então, o meu tempo de qualidade com eles eles amam passear, né, obviamente, toda criança gosta. Mas esse tempo, assim, de trazer eles junto comigo para esse momento de secreto, eu acho que tem sido muito aprendizado para mim e para eles, né? A gente aprende muito com eles, né? Porque eles são inocentes, né? Então eles são mais sensíveis ali a viver aquele momento, né? E o meu filho Theo, ele é muito intenso, né? Então tudo que você vai fazer com ele, ele vai viver assim intensamente, até o fim. Ele vai, então eu acho muito legal isso, né? Quantos anos ele tem? Ele tem 7. Eu acho muito bacana isso, porque ele é intenso em tudo. Às vezes eu falo, filho, nós vamos fazer isso. Então ele vai com toda a intensidade, né? E permanece nesse lugar. É muito bonitinho ver, porque ele quer que acontece com ele, sabe? E é muito legal. E eu tenho me divertido nesse tempo com eles. E embora eu tenha vivido muitas coisas, como na maternidade, né? Em outro momento a gente pode compartilhar sobre isso. Mas... E você tem uma menina. É uma menina de 8 anos, Mas hoje eu consigo olhar para eles, assim, com outro olhar também, sabe? E eu acredito que faz muito parte também do desacelerar, né? Você falou. Sim. E aí a gente consegue ter esse momento com os filhos, né? E porque é o que você falou, a criança, ela tem toda essa pureza e ela consegue passar isso pra gente também nesse processo de desacelerar.
essa pureza, essa doçura, essa inocência, essa calma também. Criança tranquiliza a gente, né? Como se pode estar o mundo todo. Ela não tem aquela preocupação. Exatamente. E aí ela passa exatamente isso pra você. Ela não tem preocupação de mais nada. Ela quer viver, né, aquele momento. Ela quer se divertir. Ela quer... Eu acho que isso também é muito importante. O Theo, ele me ensina isso, né? A viver o momento. Porque ele é muito intenso, né? Então, a Marcela sabe. Então, eu tenho aprendido com ele, sabe? Então, esse tempo de qualidade, de conversa com eles, ensina muito, né? Sobre isso, né? Então, é bem bacana. Construir junto com eles, né? Mas eu posso dizer também que esse ano eu tô conhecendo os meus filhos. Todo esse tempo. A Luna tem 8 anos. Eles sempre ficaram na escola o dia todo, eu sempre trabalhei muito, então eu via eles à noite praticamente, e aí eu chegava cansada, estressada, e eu não tinha paciência, sendo bem sincera com vocês, não tinha. Eu me culpava muito, por não ser uma mãe presente, sabe? Mesmo às vezes eu estar ali, mas eu sentia que eu não era essa mãe presente, e agora eu consigo ser. O desacelerar me ensinou a olhar até para os meus filhos, como eles são, extrair deles qualidades, ajudar, porque eles estão num processo aí de construção, né? De caráter, de tudo. Essa é a idade. E assim, é muito bom fazer parte disso, né? E tem muita mulher que vive esse momento, mas às vezes ela não é intensa nesse momento, né? Não consegue ver o valor daquele momento. Talvez é o que a gente estava falando, as pessoas acham que é muito pouco. Exato. Mas não é pouco, gente. É o que tem, acho que, de mais valioso, sabe? É você ter esse tempo de presença mesmo, principalmente com seus filhos. Aí que chega naquela busca daquela... Eu preciso performar, eu preciso ser boa, aí eu tô perdendo de ser quem eu sou, mas eu só sou mãe, mas eu gosto de ser mãe, mas aí vira aquela confusão, né? Exato. E assim, é uma confusão. É uma confusão. Ser mãe já é uma confusão. Você tem que se descobrir quem você é. Aí você quer ser boa, porque você talvez era uma pessoa de performance antes de ser mãe. Aí você quer ser boa mãe, você quer ter performance, você quer ter tudo, você quer ser boa esposa. No final você não tá sendo nada. Você só tá sendo sugada. Né? E isso é muito precioso, a gente olhar para os filhos e ter essa qualidade. Que eu tenho assim comigo, né? Deus foi muito bom, porque eu não precisei sair para trabalhar, fiquei poucos dias só, e eu curti toda a minha maternidade. Mas o que eu falo assim constante, que muitas pessoas falam igual o que a Isa falou, eu não consegui conhecer meus filhos, porque eu estava naquele processo de preciso trazer dinheiro para dentro de casa, para somar, e não que isso seja ruim, né? Não. Mas eu penso que hoje os filhos dela é muito mais feliz, talvez no processo do menos, mas mais da presença, né? Porque os filhos, ele quer presença, não é só sobre dinheiro, só sobre comprar presentes. Claro, eles querem, né? Criança, né? A gente olha para ele e fala, nossa, quanto eu tô investindo nessa criança. É bem isso. E a gente consegue, mas a qualidade é muito preciosa. Isso é muito sábio, é muita sabedoria, porque assim, muitas vezes a gente acha que é esforço, que é força, e a gente tem aquelas crenças, né, de que para ganhar dinheiro a gente precisa se machucar, se matar. Então, assim, e não é sobre isso. Sim. Eu vim dessa estrutura, né? Dessa estrutura. Tem que ser sofrido. E se a gente souber ser inteligente, você consegue ganhar dinheiro de casa em pouco tempo e ter uma qualidade de vida com os seus filhos, com a sua família, com você. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Mas a presença mesmo é o que a Marcela falou. Com os filhos, eu acho que é o que mais importa mesmo, né? Principalmente nessa fase, né, de construção, né? Que eles estão se construindo, se descobrindo. É muito legal. A criatividade deles, né? Eu acho sensacional. O Theo, ele é muito, assim, espontâneo, né? A Marcela já conhece a pecinha, mas é muito bom. E às vezes eu olho a espontaneidade dele, eu falo, gente, é isso, é sobre isso, né? É sobre ser quem você é. E você foi chamado pra ser isso, né? Não tem que caber num lugar. Exato. E às vezes a gente fica buscando, né? Ai, eu precisava de mais. E, cara, e a gente vê que a felicidade é uma coisa tão simples, é aquele momento tão simples. Às vezes lá é um momento de mesa, né? A gente não conseguiu enxergar um momento de café. Exato. E puxando mais uma pergunta, já que nós estamos em família, você casou nova. Casei novinha. E teve filhos nova também. Tudo novo.
E assim, ó, em breve, como que você pode ajudar? Nós somos de uma geração, né, que as pessoas não querem, às vezes, permanecer no casamento, não tem sabedoria para lidar, né? E você e seu marido tentam, assim, ó, você olha com uma mulher sábia, sair da rotina, começar a se olhar como casal, porque isso é tão importante, né, para manter. É uma permanência, um casamento é uma permanência. E como que você pode dar uma dica, assim, quantas pessoas novas, assim como você, para manter uma família assim? Dica aí para essa nova geração aí de casais novos, né? Busquem encontrar o que existe de importante no seu parceiro. Ajude ele a encontrar o que existe de importante nele, que às vezes ele não viu ainda, e isso vai ajudar você a criar uma relação de diálogo, né? Porque às vezes a gente vive uma rotina, um protocolo, né? Acordei, tomei café, fui trabalhar, e você vive essa rotina. Mas quando você para e olha para o seu parceiro, fala, nossa, você é importante para mim nisso. Você extrai dele algo que é importante. E aí ele começa a se olhar de uma maneira diferente. E automaticamente ele vai começar a fazer isso com você. E aí vocês vão extraindo, dentro desse relacionamento, coisas importantes, que talvez a gente olhando sozinho a gente não vê, né? Verdade. Mas aí a gente vai externando tudo isso e criando uma relação mais alegre, talvez mais confiante, né? Porque você pode falar de todas as coisas. E quando acontece algo que te chateia ou que é desconfortável para você, você não precisa permanecer nesse lugar. É aí que entra o diálogo, né? Eu gosto muito de conversar com meu esposo, né? Então é lógico que às vezes acontecem coisas, né? Uma resposta mais agressiva, assim, né? Ou uma má resposta, né? E aí você precisa olhar para essa situação e falar assim, não, eu não quero, não é esse lugar que eu quero estar. Não é dessa forma que eu quero ser tratada. E é você que precisa ir. Porque às vezes a gente fica esperando o outro, né, fazer. E aí, enquanto ele não fizer, eu não vou. Isso é orgulho. Então quebra esse orgulho aí. Verdade. Não é E tudo verdade? se resolve com a conversa. É uma conversa. E às vezes a gente tem medo do conflito. Mas o conflito, às vezes, ele é necessário. Porque ele traz não só solução, mas ele te reconecta, né, de uma maneira totalmente diferente. E você volta para aquela situação ou para aquele momento mais forte, um aprendizado, né? Então, acho que é sobre isso, né? Eu tenho 10 anos de casada, acredito que eu tô indo numa fase ainda, né? De aprender muitas coisas, mas o que eu aprendi mesmo é extrair o que existe de importante nele. E hoje ele já consegue fazer isso com facilidade. Antes ele também não conseguia. Era algo difícil para ele. Os homens é mais difícil, né? Eu acho, para eles encontrar esses pontos assim, né? Mas para as mulheres, eu acho que algumas, né, têm facilidade em fazer isso. Então, façam isso, continuem, né? Fortalecendo essa... E eu acho que tudo é conversa também, né? Diálogo. Criem esse diálogo, é muito bom conversar. Às vezes conversar sobre coisas aleatórias, eu acho isso muito legal. Não só, como foi seu dia? E às vezes o marido não quer falar como foi o dia dele foi cansativo e ele quer mudar a caixinha ali, né? Não quero falar do meu dia, a gente pode falar de outra coisa? Então é aí que você entra, né? Extrai ali naquele momento o que ele tem de importante. E muda a cena. Né? E aí você vai ver como que vai fluir, assim, muito mais leve. E querendo ou não, mas casamento é uma construção. É uma construção. Voltando, a gente já estava no assunto de construção, né? E é lindo. E essa construção é diária. Tem que querer, né? Decisão. Eu decido permanecer nesse relacionamento. Eu decido te amar todos os dias. Me apaixonar, né? Me apaixonar. Acordar apaixonada todos os dias pelo mesmo isso, homem. É isso mesmo. Gente, que papo maravilhoso. E agora nós vamos para uma parte que eu amo, que é na ponta da língua. Meu Deus do céu. Isa, é bem rápido, acho que é só pra gente fechar com chave de ouro mesmo. A gente vai fazer ou uma frase ou uma pergunta, primeira coisa que vem na sua mente, tá? Ou uma palavra, ou um sentimento, pessoa, fica à vontade, tá? Bom, vou começar então com minha curiosidade, sempre eu tenho de perguntar isso para as pessoas. Café sem pressa, o que vem na sua mente? Café sem pressa? Tem que ser rápido. Com vontade. Curtir o momento? Tá ótimo. Isabela, quando vem assim, ó, Isabela.
Isabela, corajosa. Família. Família. Constância. Ser constante ali. Acho que é isso. Isabela, filha. Amada. Amada. Hoje eu consigo olhar para mim e entender isso. Isso eu ouvi do próprio Deus mesmo. Assim. Eu sou uma filha amada e escolhida. Então, é isso que eu sou. Lindo. Isa, uma comida que você gosta, que você mais ama, aquela sua preferida, que você Comida sempre japonesa. Sou apaixonada. Uma pessoa que te inspira. Daniel. Daniel foi um homem assim que teve um encontro ali real, né, com o Senhor, o propósito dele, e ele permaneceu nesse lugar, né, para cumprir aquilo que Deus chamou ele para fazer. Eu acho que conecta muito com o que eu tô vivendo, né, de permanecer nesse lugar, para chegar nessa história não, né, mas para viver esse plano que o Senhor tem já preparado. Eu acho que é isso. Daniel é um personagem da Bíblia que me inspira, né? Um homem da Bíblia que me inspira. Bom, eu queria só mais uma também. Um livro que você indica pra vida. Pra vida? Quando o Céu Invade a Terra, do Bill Johnson. Se você não leu, lê. Uma inspiração assim, posso dizer que é uma virada de chave na nossa mente. Abre a visão assim. Ótimo. Uma outra perspectiva do que é o mundo. E do que você pode viver alinhado com aquilo que o céu já tem. O céu não é algo para o futuro. O céu ele acontece aqui e agora. Você só precisa acessar. Um doce. Eu só preciso da comida. Um doce. Um doce. Açaí. Eu amo açaí. Como todo dia, se deixar. Bom, é a pergunta que não pode faltar, né? Café ou cappuccino? Cappuccino. Mas eu sei que ela gosta de café também. Eu gosto de café também. Eu amo cafezinho, mas tem o cappuccino, eu prefiro cappuccino. Muito bom. E para finalizarmos aqui, eu quero te agradecer por uma pessoa que ama a sua vida e por você ter tirado o seu tempo, ele é tão precioso. Então, quero só te agradecer por você estar aqui. Eu sei que muitas pessoas vão aprender com tudo que você transbordou. Obrigada. Isa, eu também quero te agradecer muito pela presença, por estar com a gente de manhã. Isso para mim é um presente. Você inspira força, coragem, reconstrução. Foi maravilhoso estar com você. Eu e a Marcela queríamos deixar uma lembrança. Eu acho que para você não esquecer desse momento, né? Eternizar o nosso café sem pressa. Obrigada, gente. Gabriel agora. A tremedeira. Uau! Lembre-se de pausar, respirar e se permitir. Arrasou, gente. Vocês são demais. Presente. Gente, meu Deus. Aqui um presente. Use a Adélia. Uau! Gente, tô muito chique. Arrasou. Nossas convidadas ganham presentes, né, Marcela? Uau! Olha só. Amei. Né? Gostou? Lindo. É um porta-óculos de couro da Use Adélia. Olha a coisa mais linda. Maravilhoso, gente. E falando em Use Adélia... como nós estamos chiques. Olha que nós estamos hoje, ó. Toda dia... Olha esse colar, gente. Olha aqui que estruturado. Coisa mais linda. Esse brinco, pulseiras. E eu com o meu anel e minha pérola, que não pode faltar. Não pode faltar. Sensacional. Estão lindas, gente.